Ei, que bom te ver de novo por aqui. Como você já sabe, eu sou Alice Monteiro, a curadora oficial das histórias de fantasia juvenil aqui do canal Mr. Nobody. E hoje, vamos direto ao ponto. Chegou a hora de continuar com a segunda parte de Crianças Não Devem Brincar com Espadas. Já tá tudo pronto aí? Pegou sua pipoca, sua coquinha e aquela vibe de aventura? Então bora começar! Aquele é Jacob Smith, filho de Ra, murmurou Emília de repente, parando ao lado de 3 campistas que estavam sentados sobre uma toalha quadriculada de piquenique. Seth olhou para o garoto que Emília havia indicado. Jacob tinha uns 16 anos, um rosto gentil, mas uma presença tão marcante que Seth quase sentiu uma reverência automática, como se estivesse diante de um rei. Os olhos azuis do garoto, calmos e profundos como o oceano, exalavam uma tranquilidade que deixava Seth um pouco desconcertado. Ele era alto, com o porte físico de um atleta olímpico, e sua pele morena parecia brilhar sob o sol. O que mais chamava atenção, no entanto, era seu cabelo. Totalmente branco, como se tivesse repelido os raios de sol a vida inteira. Usava uma camisa social folgada e uma bermuda escura, algo que, para Seth, dava a impressão de que Jacob era um espírito livre. E aquela é Dilara Eiríksdóttir, filha de Thor. Continuou Emília, apontando para uma garota pequena que devorava uma cesta de morangos. Dilara era uma garota de 14 anos, mas tão baixinha que qualquer um facilmente a confundiria com uma anã. Seus cabelos longos, uma mistura de loiro e ruivo, estavam trançados em Maria Chiquinha, e seus olhos amendoados brilhavam com uma vivacidade quase elétrica. Sua pele era tão clara que parecia ter sido esculpida em mármore, e uma cicatriz fina e escura se destacava sob o olho direito. Embora pequena e com um corpo mais cheinho, Dilara irradiava uma alegria tão contagiante que Seth sentia um calor confortável só de olhar para ela. Vestia uma camiseta azul desbotada e uma legging até os joelhos, simples e despreocupada. E por fim, Emília hesitou por um segundo, antes de apontar para uma terceira garota. Minha outra irmã, Emine Crane. Seth seguiu o olhar de Emília. A garota parecia ter uns 15 anos e era uma visão que misturava beleza e mistério. Seus olhos cinzentos tinham uma delicadeza quase etérea, como se tivessem sido desenhados à mão. Seus traços faciais eram graciosos, lembrando flores de pêssego desabrochando, e havia algo excêntrico nela que Seth não conseguia definir. A pele dela era tão pálida que parecia nunca ter visto a luz do sol, criando um contraste hipnotizante com seus cabelos verde esmeralda, cujas raízes escuras indicavam que eram tingidos. Usava um vestido verde escuro justo, com decote em V e fendas nas pernas que destacavam sua figura esguia. Havia algo de magneticamente sombrio nela, um tipo de beleza perigosa que fazia Seth sentir que, por mais que quisesse, não conseguia desviar o olhar. Prazer em conhecê-los, disse Seth, quase gaguejando. Os 3 campistas o cumprimentaram com educação, fazendo perguntas sobre o que ele estava achando do vale. Seth respondeu, ainda fascinado por tudo, dizendo que estava adorando. Mas ele percebeu que os 3 o observavam com uma certa cautela, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. A verdade é que eles não sabiam nada sobre ele, e Seth sentia que também não sabia muito sobre si mesmo. Afinal, ele não era um garoto comum. Ele havia atravessado a barreira, algo que poucos conseguiam, e, mesmo entre os incomuns, ele era um mistério maior do que qualquer um poderia imaginar. Seth ouviu 2 sons distintos ao longe. O primeiro era um rugido poderoso, uma mistura feroz de leão com o grito penetrante de uma águia, e o segundo som, mais suave, lembrava o relinchar melodioso de um cavalo. Ele virou a cabeça em direção aos sons e quase não acreditou no que viu. 2 jovens montados em criaturas mitológicas, um grifo negro majestoso e um pégaso branco radiante. Ambos estavam em plena corrida, voando sobre a plantação. O som das asas batendo era quase hipnotizante, criando um espetáculo que deixou Seth boquiaberto. Ele não conseguia tirar os olhos das criaturas aladas, enquanto o resto do grupo parecia não se impressionar. Ah, isso é normal por aqui, disse Jacob, percebendo a expressão de maravilha no rosto de Seth. Bem-vindo a Atelfen. Seth ainda estava absorvendo a visão incrível quando todos ao redor pararam de conversar e começaram a olhar para Emine. As pupilas dela se dilataram até desaparecerem, deixando seus olhos completamente brancos, como se ela estivesse em transe, perdida em algum lugar distante. Antes que ela caísse, Jacob correu para segurá-la. Quando ela voltou a si, deu um selinho em Jacob, e seus lábios se curvaram em um sorriso enigmático enquanto olhava de Seth para Emília. Quantos você viu dessa vez? Perguntou Jacob, ajudando ela a se sentar de novo. Vi 2 futuros diferentes.
Murmurou Emília, deixando Seth completamente confuso. Ele olhou para Emília em busca de alguma explicação, mas ela apenas acenou com a cabeça, prometendo contar tudo mais tarde. Emília encarou Seth por alguns instantes, como se ponderasse algo muito sério. Ela parecia decidir não dizer nada, mas Seth, sempre curioso, perguntou mesmo assim: "O que você viu?" Ela sorriu de maneira travessa, mas ainda assim tímida, e lançou um olhar para Emília antes de responder. "Felicidades aos dois", murmurou, levantando uma sobrancelha de forma enigmática. "E as coisas só ficam mais confusas", murmurou Seth, lançando um olhar para Emília, que apenas balançou a cabeça e, sem dar mais explicações, puxou pelo braço, afastando-os dos outros. Eles continuaram a explorar o vale, conhecendo cada canto e as pessoas que viviam ali. Seth sentiu uma afinidade crescente com os moradores, cada um tão único e diferente dos outros. A tranquilidade dominava o lugar, quebrada apenas pelo canto distante dos pássaros. Embora ele ainda sentisse o peso dos olhares curiosos, a mão de Emília apertando a sua oferecia um conforto silencioso, algo que ele começava a apreciar mais do que imaginava. "Vamos, Seth, tenho muito para te mostrar", disse Emília, guiando por um caminho de pedras que parecia a rua principal do vale. Enquanto caminhavam, Seth observava a cena ao seu redor. O vale era um verdadeiro caleidoscópio de cores e atividades. Campistas treinavam com espadas, lançavam feitiços e conversavam animadamente com criaturas mágicas. "Então, o que achou até agora?" perguntou Emília, seus olhos estudando a expressão de Seth. "Incrível", respondeu Seth, ainda processando a enormidade do que acabará de ver. Mas o que a Emília quis dizer com aqueles futuros diferentes? Bem, isso. Emília soltou uma risadinha suave. Emília tem visões do futuro. Às vezes, ela vê diferentes possibilidades, mas nada está cravado em pedra. "Não se preocupe com isso por enquanto." "Certo", murmurou Seth, sua hesitação contrastando com a curiosidade palpável que ele tentava controlar. "Bem, há quanto tempo você está aqui?" Emília hesitou por um momento antes de responder. "Desde que tinha 5 anos", disse ela, com um tom melancólico na voz. Seth imediatamente se arrependeu de ter perguntado. "Estou aqui há mais tempo que a maioria dos campistas. Bem, existem 2 que estão há mais tempo, mas eles não costumam ficar por aqui." Seth encontrou um sorriso discreto para oferecer a ela, enquanto continuavam a caminhar pelo vale, desfrutando de um passeio agradável. A brisa suave envolvia-os como um travesseiro, trazendo o aroma fresco e selvagem do local. Seth lançou um olhar para Emília e franziu a testa antes de perguntar: "Quantos anos você tem mesmo?" "Eu? Fiz 14 mês passado", respondeu ela, passando o cabelo por trás da orelha, mesmo sem vento para bagunçá-lo. Havia algo quase mágico na maneira como seu cabelo parecia se manter no lugar, como se desafiando a gravidade. 14 anos e já é líder de uma comunidade de semideuses, murmurou Seth, com um sorriso bobo surgindo em seus lábios. Emília soltou uma risadinha leve, suas bochechas corando ligeiramente. "Não é exatamente algo que eu escolhi. Foi mais por necessidade. Ainda assim, é impressionante." Enquanto os 2 continuavam o passeio, um grupo de campistas passou por eles, cochichando e olhando diretamente para Seth sem qualquer timidez. Um deles disse baixinho: "É ele." Seth não era exatamente tímido, mas o jeito como olharam o deixou um pouco desconfortável. Ele tentou não se deixar abalar, e os 2 seguiram em direção a um banco de pedra à beira do lago. Emília correu até o banco, sentou-se e soltou um suspiro de alívio, esticando as pernas. Seth sentou-se ao seu lado, ainda tentando processar a nova e fascinante realidade ao seu redor. "Então, como você está, Seth?" perguntou Emília, esticando os braços para cima com um estalo nas costas que a fez soltar um suspiro de alívio. "Está se sentindo melhor?" Era uma pergunta natural, dado tudo que Seth havia enfrentado. No entanto, ele ficou tenso, receoso de que ela pudesse ler seus pensamentos. Apesar de seu sorriso e do prazer evidente durante o passeio, Seth ainda estava perdido e aterrorizado por não conseguir se lembrar de nada além de seu próprio nome. "Estou", murmurou ele, balançando a cabeça em uma tentativa de concordância. "Na verdade, não sei." Seu olhar se fixou na superfície tranquila do lago, até sentir a leve pressão da pequena mão de Emília em seu ombro esquerdo. O toque dela fez com que os pelos em seu braço se arrepiassem e seu estômago se contraísse, amenizando o vazio que ele sentia em seu peito. "Eu entendo", disse ela, desviando o olhar para o céu azul. "Desculpe, eu não deveria ter perguntado." Seth se pegou pensando como você poderia saber. Por um breve momento,
mas a expressão compreensiva de Emília lhe dizia que ela havia enfrentado perdas similares. Ela o olhou diretamente nos olhos. "O que foi?" perguntou ele. "Aqui, pegue", disse Emília, alcançando uma pequena bolsa presa ao seu cinto e colocando-a entre eles. Era uma bolsa de couro bege com algumas dracmas de ouro brilhantes. "Dracmas", murmurou Seth, com uma centelha de reconhecimento acendendo em sua mente. "Oh, então você conhece", disse Emília com um sorriso. "Sátiros, ninfas e outros seres têm 30% de desconto nas lojas, etc. Semideuses reivindicados ganham 70% de desconto, mas como ainda não sabemos muito sobre você, não terá descontos. Mas pelo menos o refeitório é por nossa conta." "Que bom para os outros, mas parece que vai ser difícil para mim", murmurou Seth, pegando a bolsa e observando as moedas. "Muito obrigado. E como se adquire dracmas?" Emília soltou uma risada leve, um som que soava como tilintar de moedas de ouro. "Ah, isso depende. Alguns semideuses ganham dracmas cumprindo missões. Veja aquele monólito de obsidiana no meio do vilarejo?" Apontou ela para um gigantesco obelisco escuro que se erguia no coração da vila, absorvendo a luz ao seu redor, sem qualquer brilho visível. "Nós o chamamos de Ardentil. Recebemos missões dadas pelos deuses através dele. Na base, há várias missões disponíveis que podemos escolher. Às vezes, surgem tarefas específicas para certas pessoas. Ao completar essas missões, ganhamos dracmas, itens, etc. É o método mais comum para obtê-las." A calma de Emília e a precisão em seus movimentos transmitiam uma sensação de segurança. Seth olhou para o monólito, cuja presença imponente era quase esmagadora. "Então é como uma máquina de missões?" perguntou ele, tentando entender o conceito. Emília riu suavemente. "Mais ou menos. E existem outros métodos. Sim, alguns campistas são bastante criativos na hora de conseguir o que precisam. Além disso, você pode tentar a sorte no mercado de trocas ou até participar de competições. Sempre há algo acontecendo por aqui." Seth ergueu uma sobrancelha. "Competições? Que tipo de competições?" "De tudo um pouco", respondeu ela, o sorriso se alargando. "Desde corridas de bigas até duelos de treinamento. Até mesmo concursos de talentos. Acredite, este lugar nunca é monótono." Seth respirou fundo, sentindo o peso das dracmas na mão. "Parece que vou ter que me adaptar rápido." O silêncio entre eles era quase palpável enquanto os raios de sol refletiam na água cristalina do lago. Emília permanecia imóvel no banco, mexendo suavemente suas pequenas e pontudas orelhas. Perto do lago, um grupo de meninas de 7 a 10 anos estava sentado em um círculo sobre uma toalha xadrez, brincando de um jogo de mãos enquanto entoavam cantigas. Elas soltavam risadas quando alguém era eliminado e tinha que sentar no meio da roda. Alguns garotos da mesma idade estavam afastados, fazendo gestos animados, discutindo algo que parecia inofensivo, já que alguns estavam sorrindo. Emília percebeu que os olhos de Seth haviam recuperado um brilho, uma curiosidade intensa, como se ele estivesse ansioso para explorar e descobrir o mundo ao seu redor. Os dois se encararam por um momento além do que seria socialmente aceitável. Emília limpou a garganta e disse: "Vamos andando?" Sua tentativa de parecer casual saiu como um soluço. "Vou levá-lo até seu dormitório." O sol estava começando a ceder lugar para uma lua intensa quando Seth e Emília deixaram o banco. Seth permaneceu em silêncio enquanto caminhavam por um caminho de pedras que serpenteava pela floresta, separando o lago da vila. A luz da lua e das tochas espalhadas pelo caminho iluminavam claramente o entorno. "Quantos semideuses há aqui?" perguntou Seth, aproximando-se dela. Atualmente, fora das férias, o refúgio tem cerca de 300 campistas. Esse número geralmente aumenta nas férias de verão e inverno, e diminui quando elas acabam. Como eles encontram esse lugar? Os pais os enviam para cá? Mais ou menos. Alguns sabem desde que nascem sobre sua origem, mas outros só descobrem quando são mais velhos, geralmente quando começam a ser notados por monstros, por volta dos 11 anos. Por isso enviamos protetores pelo mundo para encontrá-los e trazê-los para cá antes que seja tarde demais. Emília notou que Seth tentava controlar o tremor em suas mãos. "Vai ficar tudo bem", prometeu ela, olhando para o céu como se estivesse perdida em lembranças. "Você tem amigos aqui. Todos nós passamos por coisas estranhas e perturbadoras. Sabemos o que você está passando e faremos o máximo para ajudar. Somos uma família aqui, e faremos o que for necessário para manter todos seguros."
Durante o caminho em direção ao dormitório cinza, o silêncio entre eles era quase palpável. O local estava afastado dos outros dormitórios e da vila, um recanto isolado onde os recém-chegados aguardavam ansiosamente por um sinal ou reconhecimento. No entanto, o dormitório raramente ficava cheio por muito tempo. Os deuses não demoravam a reivindicar seus filhos, seja por orgulho ou necessidade. Nós arruamos ele recentemente. O dormitório cinza estava situado em um local remoto, cercado por uma pequena floresta, oferecendo privacidade e um ambiente tranquilo, ao contrário dos demais dormitórios que ficavam a alguns quilômetros de distância. Ao se aproximarem, Sete franziu o senho ao ver a aparência decadente do chalé. Arrumou? Ele pensou, examinando a construção. É melhor por dentro, murmurou Emília, seguindo por um caminho revestido de cascalho preto. Eu acho. Na frente da casa, um pequeno canteiro de flores exibia uma roseira única. Suas flores azuis, com um leve tom de púrpura nas pontas das pétalas, contrastavam com a vegetação ao redor. Sete se aproximou e aspirou o perfume familiar da rosa, que estava um pouco mais intenso do que o habitual. Existe mais alguém morando aqui? Perguntou ele, erguendo uma sobrancelha curiosa. Emília assentiu, uma sombra passando por seu olhar. Apenas uma, respondeu ela com um suspiro. Marina. Sete esperou por mais detalhes, mas Emília parecia hesitar. E como é essa tal de Marina? Insistiu Sete, desejando saber mais sobre sua misteriosa colega de dormitório. Emília hesitou antes de responder. Decente. Ela ajuda as pessoas quando necessário, mas é reservada. Solitária, um véu de tristeza cruzou seu olhar. Durante os 2 anos que está aqui, quase nunca sai do dormitório. 2 anos, murmurou Sete, surpreso. Mas esse lugar não é. Ele não conseguiu terminar a frase, sua mente já conectando os pontos. Sim, interrompeu Emília abruptamente, sua voz carregada de pesar. Ela ainda não foi reivindicada por nenhum dos deuses. Ela parou diante de uma grande porta de metal, decorada com a imagem de uma serpente devorando sua própria cauda e um sol cinza com uma argola de bronze pendurada na boca da serpente. Emília, claramente familiarizada com o mecanismo, aproximou-se da porta, limpou a garganta e disse: Sol Luca UPP, O Gimingloir. As palavras ecoaram e a porta emitiu um clique profundo. A serpente pareceu se mexer levemente, como se estivesse viva, e a argola de bronze girou lentamente, soltando-se da boca da serpente. Com um render suave, a porta começou a se abrir, revelando um interior que contrastava completamente com o exterior. O espaço era meticulosamente cuidado, com uma cúpula perfeita, piso de madeira e uma paleta de cores neutras. Móveis de madeira escura contrastavam com as paredes de pedra, e tapetes macios cobriam o chão. As tochas, acesas em suportes de ferro nas paredes, lançavam uma luz suave e constante. Poltronas estofadas cinzas convidavam ao descanso, enquanto uma lareira oval, crepitante, ocupava o centro do cômodo, queimando um fogo azul que emitia um calor reconfortante. Grandes janelas permitiam a entrada de muita luz natural e ofereciam uma vista ampla da floresta ao redor e das montanhas circundantes. Do lado esquerdo, uma sinuosa escada de mogno, decorada com metal cinza opaco e finas linhas douradas, levava ao segundo andar, destinado ao dormitório feminino. Do lado direito, outra escada conduzia ao subsolo, onde ficava o dormitório masculino. O interior era ricamente decorado com detalhes em ouro, cortinas cinzas bordadas em ouro, lustres irradiando brilhos quentes e almofadas de veludo também bordadas em dourado, conferindo um toque de opulência ao ambiente. Sei que não vai tentar, mas é melhor avisar, disse Emília, apontando para a escada que levava ao dormitório feminino. A escada é enfeitiçada para impedir que garotos acessem. Se insistir, ela se transformará em uma parede de pedra e emitirá um som nada agradável. Emília permaneceu na entrada, seus olhos fixos em Sete como se quisesse dizer algo, mas as palavras pareciam presas na garganta. Sete sentiu uma pontada de ansiedade enquanto aguardava uma explicação que não chegava. Olha, preciso ir, ela exclamou de repente, os olhos revirando em exasperação. Negócios urgentes. Com um gesto rápido de despedida, ela acenou e saiu apressadamente do chalé, desaparecendo rapidamente de vista. Sete ficou ali, diante da porta que se fechou com um estrondo suave, envolto em perplexidade. Uma sensação de inquietação o envolveu como uma névoa sinistra, lançando sombra sobre os pensamentos tumultuados em sua mente. Enfim, murmurou Sete para si mesmo, seus olhos vasculhando o ambiente com uma mistura de cautela e determinação. Foi um dia e tanto.
Cada músculo de seu corpo parecia pulsar com a dor que se infiltrava por suas veias, uma lembrança constante dos acontecimentos recentes. O peso das novas informações pressionava sua mente, como pedras preciosas brutas esperando para serem lapidadas. Mas, acima de tudo, era dor física que o dominava, dilacerando por dentro, como se as próprias forças do caos estivessem tentando devorá-lo. Com passos pesados, Seth desceu as escadas que levavam ao dormitório masculino. O espaço era longo e espaçoso, com janelas encantadas que ofereciam vistas ao vivo da floresta e das montanhas ao redor. As paredes de pedra cinza, decoradas com veios grossos de obsidiana, conferiam um ar rústico e antigo ao ambiente. Não havia tochas visíveis, mas a iluminação parecia vir de algum tipo de magia sutil. 7 camas de dossel, com cortinas de veludo escuro, estavam dispostas ao longo das paredes, oferecendo um refúgio de privacidade e conforto. As camas estavam equipadas com colchas de lã espessa e travesseiros macios, convidativos ao descanso. Aos pés de cada cama, baús guardavam pertences pessoais, enquanto escrivaninhas e cadeiras de madeira se alinhavam ao lado, prontas para estudos ou anotações. Seth observou o cômodo, escolhendo uma cama no canto perto de uma das janelas encantadas, apreciando a ideia de poder olhar a paisagem ao longe. Com um suspiro cansado, ele se deixou cair sobre a cama, entregando-se à exaustão que o envolvia como uma mortalha. Seus olhos pesavam com o sono iminente, mas uma pergunta persistia, ecoando em sua mente como o sussurro de uma profecia não dita. Quem sou eu realmente? Com essa pergunta reverberando em sua mente, Seth finalmente adormeceu, esperando que o novo dia trouxesse respostas para suas inúmeras dúvidas. Antes de me despedir, quero deixar uma mensagem especial. Este livro é dedicado a todos os sonhadores e aventureiros, aqueles que ousam explorar o desconhecido, que veem magia nos detalhes mais simples e acreditam no poder infinito da imaginação. Que esta história seja um lembrete para você nunca deixar sua chama interior se apagar e inspire novas jornadas em seus próprios mundos fantásticos. Até a próxima aventura!